Eu gostaria de recebê-los de novo na nossa sessão do nosso estudo sobre o casamento cristão. E nesta sessão nós vamos ver a questão de nos conhecermos no casamento. Eu sempre fiquei impressionado com o fato de que quando o Antigo Testamento fala de intimidade e intimidade sexual, frequentemente é usado o verbo conhecer. Por exemplo, a Bíblia pode dizer que Abraão conheceu a sua esposa e ela concebeu. Ou Adão conheceu sua esposa e ela concebeu. E nós ouvimos essa expressão e eu me perguntei por que é isso? É porque os escritores bíblicos eles têm vergonha de dizer tais palavras, então eles vão usar eufemismos, circunlocuções, maneiras de obter assim em torno de gráficos sem ser sexualmente explícitos. Eles apenas dizem, Abraão conheceu sua esposa e ela concebeu. Bem, isso significa que Abraão, ele desceu a rua e conheceu essa senhora na rua e ele disse, olá, meu nome é Abraão, e ela disse, olá, meu nome é Sara. Eles foram apresentados e de repente Sara está grávida? Não é isso que a Bíblia está dizendo, ela está usando aqui esse verbo conhecer para comunicar um nível mais profundo de intimidade humana. E isso ocorre porque a intimidade acontece, ela seja física ou emocional ou espiritual. O conhecimento precisa ocorrer. Você, de fato, não pode experimentar intimidade com algo que é estranho, estrangeiro. Agora, antes da abertura do nosso programa neste segmento, eu estava conversando com algumas pessoas aqui que estão presentes no público aqui do estúdio. Estávamos cantando, dançando e brincando. E eu estava voltando às eras anteriores, ao filme The Egg, e eu me lembrei da música que veio de lá, conhecendo você, conhecendo tudo sobre você. Então eu fiz assim, um pouco de sapateado macio e pensei, isso é meio que captura o jeito americano pela qual o namoro é desenvolvido em um relacionamento do casamento. Existe um processo pelo qual conhecemos um ao outro. E é quase como uma dança de acasalamento que acontece. Pense de volta aqui, ó, as datas iniciais de que talvez vocês tenham com a pessoa assim, com que vocês se casaram. Nós olhamos em um campus universitário, por exemplo, e vemos como as pessoas se preparam para as datas. Os caras tomam banho, passam desodorante, escolhem a melhor camisa, a mais legal que eles podem imaginar e eles querem ter uma boa aparência. Eles passam o pente no cabelo e aí a gente vai lá no dormitório feminino, a mulher ainda está lá 3 horas colocando aqueles rolos no cabelo e usando toda aquela maquiagem de cosméticos porque todo mundo quer fazer assim uma boa primeira impressão nessa data. E então, no primeiro encontro, nós fazemos tudo ao nosso alcance para certificar de que a pessoa que estamos tentando impressionar não saiba quem nós somos, ok? Tentando, assim, então, evitar que sejamos conhecidos nessa situação. Queremos dar o nosso melhor passo em frente. Mas então, o que acontece? A garota começa a responder, ou o cara começa a responder a garota, e o relacionamento começa a se desenvolver, então uma nova dimensão assume o controle no relacionamento. Agora, começamos a dar pequenos vislumbres de nós mesmos à pessoa com quem nós estamos namorando. Porque vai para casa e diz, ei, ela realmente respondeu a mim, mas foi para mim ou para minha colônia? Foi para mim ou para minha imagem machista que eu apresentei que eu enganei? Ela de fato gosta de mim? Ou ela realmente, quando ela realmente me conhecer, ela vai gostar de mim? E agora vamos começar a jogar verdadeiras confissões. Ou começamos a dizer, bem, eu tenho que lhe contar uma coisa que fiz há muito tempo, bem longe, lá atrás. Ou seja, começamos a confessar nossos pecados seguros. Não falamos sobre o que nós fazemos agora. E pouco a pouco, então, a máscara vai caindo, assim, ó, vai saindo. Quando nós testamos as águas para ver se elas continuam a nos conhecer. Isso vai continuar gostando de nós. A gente não quer perder aquela impressão. Agora, é natural que isso aconteça em um relacionamento, em um namoro, mas o que cria o tipo de amor que constrói o casamento permanente é quando esse processo de se conhecer um ao outro,
aprofunda e continua e continua e continua. Porque isso é absolutamente necessário para a intimidade acontecer. Infelizmente, o que acontece nos relacionamentos, nós abrimos e começamos a nos revelar cada vez mais, e à medida que nos tornamos seguros e confortáveis, continuamos a fazer isso. Então o casamento acontece e de repente começa a reverter. E nós começamos a nos esconder coisas do nosso parceiro. E começamos a construir uma barreira, uma outra barreira à intimidade. Então, o princípio é esse. Que se quisermos experimentar intimidade, precisamos conhecer os nossos parceiros, o nosso parceiro. É apenas simples. Conhecimento é um requisito. O casamento não pode continuar se sustentando apenas em sentimentos. O conhecimento precisa acontecer. Eu devo conhecer a minha esposa. Ela precisa me conhecer. Mas para aprendermos algo, conhecermos profundamente, temos que estudar. Nós temos que estudar. Eu me lembro de quando meu pai morreu, quando eu tinha 17 anos, e eu fui ao funeral. E o ministro fez um breve elogio, ele disse coisas legais sobre o meu pai, e um ponto assim lá da reflexão, ele disse, sabe, eu sempre poderia saber quando Bob Sproul estava entrando no meu escritório na igreja, porque eu podia ouvir o som dos seus pés enquanto ele caminhava pelo corredor, porque ele tinha uma pegada distinta. E eu sabia, conhecia que era ele vindo, mesmo antes dele enfiar a cabeça pela porta. Agora, quando ele disse isso, quando o ministro disse que a minha mãe acabou de se dissolver, tadinha. Ela ela desmoronou. Então, quando o funeral terminou, eu disse a ela, mãe, o que foi isso? O que foi isso? O ministro disse que você terminou assim, ela disse, bem, quando ele mencionou o passado do seu pai, veja, porque eu sempre sabia quando ele estava vindo, e eu pensei, o que ela está falando? Eu morei 17 anos em casa com meu pai, quero dizer, meu pai não estava mancando, ele não tinha um jeito engraçado de andar, mas havia algo distinto em seu andar, em seu caminhar, que era distinto nele. E era uma daquelas pequenas nuances de personalidade que somente alguém bem próximo e íntimo pode captar. Dizia algo para o nosso ministro, porque ele tinha mais de 3.000 membros na sua congregação. E um bom pastor conhece suas ovelhas. Mas para conhecer alguém assim, nós temos que trabalhar nisso. Nunca deixe de se surpreender. Ou que quando falo com homens que passam por crises, as duas maiores crises que eles tendem a experimentar, além da morte e assim por diante, devo dizer, o divórcio e a perda de um emprego. Para um homem ser demitido, quando ele é demitido, isso é devastador para ele. Mas não é tão devastador para a maioria dos homens que não querem que suas esposas os deixem. Então ficamos preocupados, e as mulheres ficam preocupadas também, sobre o casamento e sobre carreira. Agora, como começamos a nos preparar para a nossa carreira? Não pensamos em ir para o ensino médio por 12 anos e depois muitos de nós vamos além do ensino médio por mais 4 ou 5 anos, gastando vários milhares de dólares para aprender a ser proficiente em um determinado campo, uma área, para que possamos sair e ter um trabalho. Então, casualmente, encontramos alguém 3, 6 meses depois, nos casamos com ela ou com ele e não fazemos nenhum esforço conjunto para dominar o material do casamento. Vamos estudar história, filosofia, psiquiatria, engenharia, biologia e tudo isso para que possamos ganhar mais dinheiro? Mas não investiremos tempo ou trabalho para conhecer nossas esposas?
Uma das maiores reclamações que eu ouvi, e vocês também já ouviram por aí, ele nunca fala comigo. E de repente o casamento se dissolve. E a pessoa descobre mais lá no lar do que se eles tivessem perdido o emprego ou tivessem que mudar de vocação. Senhoras e senhores, nós compramos um mito que nos diz que casamentos felizes vêm de fazer o que acontece naturalmente. Que de alguma maneira aprenderemos a conhecer o nosso parceiro por osmose. Agora estão aí certas coisas que podemos aprender sobre as pessoas apenas por estar perto delas. Podemos começar a perceber seus pequenos hábitos de como andam, como se vestem e como reagem. Eu posso aprender muito sobre essa pessoa apenas estudando ela externamente. E se você quer saber algo sobre mim, você pode contratar um detetive particular e ele pode voltar, ele pode ver o meu histórico, ele pode ver para qual escola eu fui, ele pode dizer quais notas eu tirei, ele pode ir lá no IRS e dizer quanto dinheiro que eu ganho, enquanto eu gasto do meu dinheiro, você pode ir ao banco, você pode obter tipo de dados e informações externas sobre o R6 Pro. Mas não importa quanto você estuda, você não pode saber quem eu sou por dentro. Porque se você me perguntar onde eu moro, eu vou dizer, eu moro em Orlando. Na 408 Timber Ridge Drive, ok? Mas isso não é de fato o lugar que eu moro, é onde fica a minha casa. Eu estou longe daquela casa, muito mais do que eu já estive lá. Mas você sabe onde eu moro? Eu moro dentro de mim. O mesmo lugar onde você vive. Quer dizer, poderíamos, de forma mística ou metafísica, aqui saber onde está o ego, onde está a personalidade, onde ela pode ser encontrada, onde a substância da individualidade pode ser detectada. Mas vamos cortar tudo disso por 1 minuto e apenas dizer que você mora aí dentro. E tudo que eu posso saber a respeito de você é o que eu posso observar externamente. A menos ou até que você decida me dizer o que está acontecendo dentro de você. É por isso que nós estamos tão preocupados com a Bíblia. Podemos saber muito sobre Deus, olharmos para a criação. A criação nos dá pistas sobre a identidade de Deus e o caráter de Deus. Mas nós realmente não conhecemos Deus intimamente até que Deus fale, até que Deus escolha, decida revelar e dizer a nós o que há dentro dele. E assim, se você quer conhecer o seu marido, se você quer que o seu marido conheça você, você tem que conversar. E você tem que falar sobre outras coisas além do clima. Você tem que falar sobre o que está acontecendo lá embaixo. Temos que chegar ao que eu chamo de segundo nível de comunicação. Não apenas reações comuns, mas como nos sentimos em relação às coisas. É aí que a intimidade começa a acontecer. Um dos grandes benefícios que eu e a minha esposa nós temos é gastar muito tempo na estrada, assim. Nós passamos cerca de 8 meses por ano fora de casa. Agora, parte disso é num apartamento em Mississippi, onde eu estou ensinando no seminário, mas muito disso é simplesmente assim, nós estamos viajando pelo país. E na maioria das vezes, dirigimos, e eu acho que dirigir é muito, muito chato. Então, nós jogamos, enquanto nós estamos dirigindo, nós jogamos conversa fora. Aí a gente vai jogar o quê? Como isso aqui, ó. Ok, querida, eu direi, se eu pudesse ser qualquer coisa no mundo, sem medo de falhar, além de ser um professor, o que eu seria? Ela diz, um jogador de golfe, um jogador profissional, ou um jogador de beisebol. E eu digo, não, eu gostaria de ser um violonista de concertos. Ela diz, o quê? Eu acabei de revelar a ela algo da minha vida secreta, de Walter Murray. Não é tão perigoso de uma revelação pessoal, mas ela está me conhecendo. Então a conversa se torna mais profunda, mais profunda.
Um jogo que nós jogamos e que eu recomendo aos casais, mas vocês precisam ter cuidado com isso, é o que eu chamo de o meu parceiro e os pedidos do correio. Olha, quando você quer um carro, você quer ver um lote de carro, você quer comprar um carro novo, você entra na concessionária, a primeira coisa é que você vê 7 ou 8 modelos diferentes e você precisa escolher lá. Então, cada modelo vem com 150 opções possíveis de fabricação. E então tem combinações ali e você precisa escolher, aí se confunde sua mente, todas as coisas diferentes. Você pode se inclinar a querer uma roda melhor, um ar-condicionado, janelas automáticas, desembaçador de janela traseira e tudo mais. Então, nós jogamos esse jogo da noiva com os pedidos especiais, ou o noivo com pedidos especiais, onde nós vamos dizer, ok, querida, aqui estão 20 opções de um marido ideal. Você pode pedir o seu marido ideal. Quais opções você procura em um marido? Quais opções você procura em uma esposa? Isso é importante para as pessoas que estão pensando em se casar, mas também é útil para as pessoas que já estão casadas. Então eu digo, ok, vamos ser honestos. Se vocês pudessem se casar com a pessoa ideal, o que vocês pediriam? Que ele seja bonito, seja alto, baixo, seja magro, seja gordo, seja rico, seja pobre, seja brilhante, seja burro, seja agressivo, seja passivo. E juntamos todas essas coisas. Então eu digo, ok, depois que passamos por todos esses 20 e tantos, agora vamos falar a sério. Você entra no showroom para fazer o seu pedido da noiva, do seu marido, por correspondência. E o vendedor diz, aqui estão 20 opções, mas você pode ter apenas 5 delas. Você pode ter apenas 5 delas. Quais opções dessas 5 você escolheria? Agora, quando eu pergunto à minha esposa, quais 5 opções você escolheria se pudesse ter um marido perfeito? Quais são as 5 opções que você desejaria? O que você está procurando? O que ela está fazendo quando ela responde a essa pergunta, ela expressa para mim as suas necessidades sentimentais. Eu ouvi um ministro dizer uma vez que o casamento é uma ação em que as pessoas estão envolvidas em amor altruísta. Esse casamento verdadeiro, o casamento cristão, é construído sobre o amor altruísta. Isso não soa bom, senhoras e senhores, isso é mortadela. Não existe amor altruísta. Para eu amar, eu tenho que estar envolvido nisso. Agora, obviamente, Deus não quer que esteja envolvido em um amor egoísta, onde apenas usamos nosso parceiro para nossa própria gratificação, para os nossos próprios fins, explorando ele, denegrindo ele, destruindo ele. Mas quando eu estava olhando para uma esposa, eu não saí procurando, bem, eu tenho que encontrar alguém que eu possa me afastar totalmente pelo resto da minha vida e não receber nada de volta, assim, ó. Não, eu casei com a minha esposa porque eu achei que ela iria me fazer feliz. Porque iria atender às minhas necessidades. E o mais maravilhoso foi que ela sentiu que era eu quem poderia atender às necessidades dela. Mas isso pode ser cruel. Não pode? Se tudo o que me interessa é que ela atenda às minhas necessidades e tudo o que ela se importa é que eu atenda às necessidades dela. Temos problemas aqui, então. Mas não há nada de errado em querer que certas necessidades sejam atendidas no casamento. Mas minha esposa, se ela me ama, precisa saber quais são as minhas necessidades prioritárias. E se eu amo ela, eu preciso saber quais necessidades prioritárias ela tem. Então começamos a expressar isso. E eu digo, ok, querida, você só pode escolher 5 coisas. O que vai ser? E ela diz, se você pudesse conseguir 5 dessas coisas para mim, o que elas seriam? Eu digo a ela, ela diz, quais são os outros 4? Ok, então passamos por isso e eu encontro todo tipo de surpresas. E ela me diz, quais são as 5 coisas mais importantes que eu quero deste casamento? E eu digo, espere um minuto, 3 delas eu teria descoberto, mas nunca teria imaginado as outras 2, se você não tivesse me contado. Eu faço suposições sobre o que a minha esposa precisa e sobre o que a minha esposa quer. E muitas vezes essas suposições estão erradas. E ela faz a mesma coisa para mim, por mim. Agora, aqui está a tragédia. O que acontece?
onde eu tenho as 5 principais necessidades do meu casamento. No meu casamento, que sei o que são, e digo à minha esposa, ok, não vou fazer isso com ela, porque isso pode ser muito, muito destrutivo, mas eu direi em minha mente, privacidade, ok, esconda isso. E eu direi, ok, agora eu vou avaliá-la. Como ela está? E eu olho para a necessidade número 1 e digo, ela tem 10 anos, é fantástica. Número 2, a segunda maior necessidade importante da minha vida, ela tem 9 anos. A terceira necessidade mais importante da minha vida, eu sinto que ela tem 2. Número 4, 10. Número 5, 10. Eu não acho que existam muitos casamentos que atingissem um nível tão alto assim, mas mesmo aquele casamento em que 4 das 5 principais necessidades sentidas estão sendo atendidas, é um barril de pólvora pronto a explodir. Por quê? Porque se uma das 5 principais necessidades sentidas não estiver sendo atendida, isso é o seu ponto de vulnerabilidade. O que acontece se um homem tem 4 das 5 principais necessidades sendo cumpridas e ele vai trabalhar e todos os dias passa um tempo lá com a sua secretária, que neste nível é um 10. Nós tendemos a tomar como certo as coisas que estão indo bem no nosso casamento. É onde estamos ansiando e os nossos anseios não estão sendo cumpridos. E se alguém aparece e os cumpre, a nossa cabeça começa a brincar, a jogar. Nós estamos dispostos a trocar esses 4 aqui por esse aqui. E isso acontece todos os dias. E você pergunta a um homem que acabou de abandonar sua esposa e trocá-la por uma secretária, e ela vai dizer, eu vou dizer, o que fez você fazer isso? E é sempre a mesma resposta, ela me fez me sentir como um homem de novo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, eu senti uma necessidade ardente na minha vida, e a minha esposa, ela não estava conseguindo encontrar, mas a minha secretária é como se ela tivesse encontrado, e eu corri para ela. Precisamos saber quais são essas necessidades sentidas. E tanto quanto está dentro de nós, precisamos nos esforçar para atender às necessidades dos nossos parceiros, do nosso parceiro. E é aí que a comunicação é absolutamente vital. Eu faço piada sobre isso, eu rio sobre isso, mas se você quiser testar o quão bem você está se comunicando, os seus sentimentos, as suas necessidades para o seu parceiro, olhe para seus presentes de Natal. Você está feliz com os presentes que sua esposa te deu, que dá ao seu marido, que dá no seu aniversário, que dá no Natal? Um dos primeiros anos em que Vesta e eu nos casamos, ela é muito prática. Muito prática. E ela não está inclinada a manifestações extravagantes de romance. E eu sou romântico, um romântico incurável. No Natal, no aniversário dela, eu quero dar a ela um presente bem romântico. Um casaco, joias, uma camisola de renda, algo assim. Isso é romântico. Ela quer uma máquina de lavar. Isso é prático. E o que eu quero? Eu quero algo que diga, você é o meu homem, você é o meu herói, você sabe, meu vencedor rock, e eu quero que ela me compre novos tacos de golfe, e é isso que eu quero, e eu sento lá e eu penso, e eu quero receber um novo carrinho cheio de tacos da minha esposa, e o que eu ganho? Camisas brancas. Agora, camisas brancas é o que eu preciso. Elas não são o que eu quero. Eu posso comprar camisas brancas em qualquer momento. Não preciso de uma ocasião especial como justificativa para gastar dinheiro em camisas brancas. Elas são uma necessidade. Então, a minha esposa me dá camisas brancas e o que eu faço? Querida, exatamente o que eu precisava. Eu amei. Muito obrigado. E eu faço um bom trabalho para convencer ela como eu estou feliz com aquelas camisas brancas e que no próximo ano tenho 4 camisas brancas e ainda não tenho os meus tacos de golfe. Então, a minha secretária, ela envolve um carrinho e me entrega lá no meu aniversário, novinho, com os tacos. Por quê? Porque é o que eu quero, ela me pega nisso. Nós tendemos a dar os presentes mais baratos. Damos os presentes que nós queremos receber
em vez de o que a pessoa quer receber. Damos os presentes que achamos que eles deveriam querer, ao invés dos presentes que eles realmente querem. E quando isso acontece, nós não estamos nos comunicando. Estamos sentindo assim, falta um do outro. Estamos em desacordo, não estamos aprendendo os sentimentos mais profundos do nosso parceiro. Agora, há uma última coisa que eu quero dizer antes de prosseguirmos para o próximo assunto, que da próxima vez, considerando assim, o conhecimento sexual e o relacionamento no casamento, mas o que eu quero dizer antes de fazer isso é que eu sou uma pessoa que passou a vida toda estudando uma coisa ou outra, principalmente teologia. E eu descobri que uma das maiores experiências que existem neste mundo é aprender algo novo. Eu sou fascinado por isso. Eu não posso esperar para chegar ao céu para que nos primeiros 15 mil anos eu possa estudar música. E nos segundos 15 mil anos eu possa estudar arte. E nos próximos 15 mil anos eu possa estudar, bem, talvez eu vá para a biologia um dia desses, mas você sabe que eu tenho estado em química e eu evitei isso a vida toda, mas adoro aprender coisas novas. A variedade da ordem criada é simplesmente maravilhosa. É maravilhoso. E aprender algo novo é emocionante, é muito emocionante. Mas não há mais variedade, nada mais provocador, nada mais fascinante do que uma alma humana. Podemos dizer que as pessoas se parecem, mas cada pessoa tem uma personalidade única. E não existe no céu de Deus uma pessoa sem graça, uma vez que chegamos abaixo da superfície. Qualquer pessoa na história de vida desse salão aqui tem um drama suficiente e interesse em produzir um romance best-seller. E é divertido aprender a conhecer outra pessoa intimamente. Enriquece a vida delas. E enriquece as nossas vidas.